tua serva aqui na tua presença, aqui no teu altar, diante da tua presença, meu Pai. Apresenta a casa, apresenta a família, apresenta a vida espiritual, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, renovar a cada dia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor repreenda, meu Pai, toda cega, tudo aquilo que não presta, meu Pai, todo ladrão de semente, meu Pai, colocando palavra na boca da tua serva, meu Pai, e quando ela estiver ministrando, meu Pai, que o Senhor tira, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tenta afastar, meu Pai, que tenta dispersar a tua igreja, meu Pai. Não deixe que nada venha dispersar a tua palavra esta noite, Pai. Que neste culto, meu Pai, que o Senhor possa falar, meu Pai, através da tua serva, meu Pai, que ela venha ser instrumento da tua casa, pela tua misericórdia, meu Pai, que ela diminua, que o Senhor cresça, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que ela continue, meu Pai amado, a cada dia, meu Pai, permanecendo na tua presença com esta humildade, Pai, que a cada dia, meu Pai, ela venha desaparecer, mas que o Senhor apareça, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, usar ela como instrumento nesta noite, mais uma vez, pela tua misericórdia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Receba a serva do Senhor com palmas, para a glória, para glorificar o nome do Pai e do Espírito Santo. Amém? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos para a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Mais um elo da campanha. Aleluia. Queda das muralhas. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo. Terceiro elo, da campanha. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor em Josué 6. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos ler a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Se o Senhor quiser me usar, Ele vai me usar. Se não, eu vou só ler a palavra em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra do Senhor já é a boca de Deus falando conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Jericó é destruída e Raabe é salva. Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía, nenhum e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão buzinas. E será que tocando de longamente a buzina de chifre de carneiros, ouvindo vós os sonidos da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, o sacerdote, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai
e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi como Josué disseram ao povo que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam diante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas, e os armados iam diante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para Arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ele e tudo quanto houver nela. Ele e tudo quanto houver nela. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, glória a Deus. Soberano Deus é quem Pai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Pai, o Senhor venha colocar as palavras na minha boca. Não me deixe falar de mim. Tira todo o meu eu. Joga por terra toda soberba, todo orgulho, meu Deus. Que o Senhor cresça e que eu desapareça. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A destruição daquela cidade. A palavra anatema tem um significado de condenação, maldição ou separação espiritual, tanto para objeto ou pessoas, destinada à destruição ou julgamento divino no Antigo Testamento, quanto para indivíduos que rejeitam a fé no Evangelho do Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel, Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Então Josué, meus irmãos, recebeu a ordem do Senhor e ele obedeceu a ordem que o Senhor passou para ele, né? E Josué passou a ordem para os sacerdotes, aqueles homens fiéis que andavam com ele, né? De orar, de rodear aquela terra, de cercar aquela cidade de Jericó, né? Porque aquela cidade de Jericó era movida por povos pecadores. Aquelas pessoas, elas serviam a Baal. Eles não serviam a Deus. Eles serviam a deuses estranhos, né? E então o Senhor deu aquela ordem para Josué. E naquela cidade de Jericó, aquela cidade cercada de pecado, né? Naquela cidade havia nela uma mulher, cujo nome daquela mulher, Raabe. Só ela naquela cidade, só aquela mulher foi salva. Ela era prostituta, né? Mas ela era uma mulher de coragem.
Jesus Cristo. E aí aquela mulher era uma mulher de muita coragem. E ali, meus irmãos, Josué, eles tinham que ficar espiando, né? Espiando ali, se escondendo, né? Porque senão ele seria morto pelo rei daquela cidade ali, pelas pessoas que serviam aos deuses estranhos, porque aquela cidade só tinha um povo que não acreditava em Deus, que não tinha fé. Então aquela cidade era cheia de pecado, só de coisas que desagradavam aos olhos do Senhor. E então ali aquela mulher, quando viu aqueles homens ali chegando ali, aquela mulher, né, aquela prostituta, ela olhou para aqueles homens e ela viu aquela face daqueles homens, ela viu Deus. Ela viu Deus. E ali ela ofereceu abrigo para eles. Ela escondeu aqueles espiões na casa dele. Uma mulher de superação de fé, né? E através ali da fé dela, as muralhas foram quebradas, né? Os muros de Jericó foram quebrados porque aquela prostituta, ela escondeu ali na casa dela os espiões para que os espiões não fossem mortos por aqueles povos ali que não acreditavam no Senhor. Então, ela deu abrigo ali para os espiões serviam a Deus. Os espiões eram os homens do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Né? E ali, Jericó, a cidade que foi destruída, servia, né, os deuses estranhos, né? E ali o Senhor ele ordenou para Josué ir lá e destruir toda aquela cidade, né, por causa dessas práticas mundanas. Porque se não destruísse aquilo ali, aquela prática ia só alastrando, né? Ia só alastrando, ia só arruindo cada vez mais, né? A geração que vinha por ali. E aí, naquela cidade, né, havia a Raabe, né? Só a família dela que foi salva. Essa passagem me fez lembrar da Arca de Noé, né? Quando o Senhor pediu a Noé lá que fizesse aquela arca, né? E ali só pessoas de fé mesmo que acreditavam foi salvo, né? Todas aquelas pessoas que não acreditaram ali achavam que Noé estava doido, estava louco, foi embora, né? Aí veio o dilúvio e destruiu toda a cidade. Só a família de Noé foi salva. Então me fez lembrar. E então, meus irmãos, o que a prostituta Raabe, ela é um exemplo de fé e coragem, graça divina, né? Que transformou a heroína ancestral de Jesus, né? E ela demonstrou sua fé ao hospedar estes espiões israelitas, arriscando, né, a sua própria vida para salvá-los. Em troca, ela recebeu a promessa de que sua família seria poupada quando Jericó fosse conquistada a sua ação corajosa e acolhimento aos espiões. Em sua crença no Deus de Israel, né? E levaram a salvação e uma nova identidade, né? Mostrando o poder transformador e o perdão de Deus que é incluído na família do Salvador, né? Olha só que maravilha, né? Olha que é um exemplo, né? É um exemplo de superação de fé. Olha a coragem que essa mulher teve, né? Ela viu Deus ali na face daqueles homens, mesmo ela na prática do pecado, mesmo ela no meio daquela bagunça que não agradava ao Senhor, mas ela queria ser salva, ela queria que a família dela fosse salva, ela queria sair, ela não queria ficar no meio daquela podridão, né? E aí ela teve essa coragem de fazer isso, né, ali. E então, né, a vontade e o propósito de Deus vão se cumprir. Tudo que esteja, né, em desacordo com Ele será frustrado. Então, tudo aquilo que está sendo feito em desacordo com o Senhor vai se frustrar. Não vai para frente. Então, enquanto a minha vida e a sua vida estiver na direção do Senhor, os muros vão
ter que se cair. Glória a Deus. As muralhas vai se cair, vai desabar. Em nome de Jesus. Nada vai ficar de pé em nome de Jesus. Porque o Senhor já nos deu poder em nome de Jesus Cristo. Né? E eles serão, e se não estiverem seguros do Senhor, nossos sonhos podem ruins, ser ruins, né? Tal como as muralhas de Jericó. Né? Porque ali eles se via só coisa ruim. Eles sacrificavam crianças e só faria coisas que não agradavam ao Senhor. Então, e a recompensa, né, pela obediência, por isso que vale a pena, né, obedecer. E a recompensa pela obediência de Raabe, né, os israelitas cercaram e rodearam a cidade de Jericó por 7 dias, né, e ali ele tinha um esconderijo, ali na casa dele, e ele ficava rodeando a cidade em silêncio, né, na obediência, porque eles não podiam dar lá, eles não podiam gritar, então eles ficavam no silêncio ali, orando ali em comunhão com o Espírito Santo ali, orando, e ali a fé, pela fé, né, a soberana divina, ali é que no 7 dias, levando a arca da aliança e as trombetas, né, no último dia, rodearam 7 vezes a cidade. Na última vez, todo o povo gritou, né, quando Josué deu a ordem, aqui, sucedeu que tocando as buzinas, lá no 16, tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué, o povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Em nome de Jesus Cristo, né? E ali o povo, e as muralhas caíram milagrosamente. O poder de Deus se manifestou naquele lugar, né? E ali a cidade foi tomada, né? Mas Raabe e sua família foram culpadas na destruição da cidade de Jericó. Foram salvos, né? As muralhas se caiu, tudo naquela cidade foi toda destruída, né? E aquela prostituta, né, foi salva, né? Em nome de Jesus Cristo, né? E somente a prostituta, que vou continuar lendo aqui, viverá ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, olha só. Elas escondeu os mensageiros que o Senhor enviou. Então ela tinha o quê? Era uma mulher de fé, e uma mulher que tinha um coração bom, uma mulher que tinha a esperança de boas-vindas, de mudança, uma mulher que esperava uma transformação, né? Uma mudança de identidade, e ali foi tudo mudado em nome de Jesus Cristo. Então somente guardai-vos no anatema, para que não vos metais em anatema, tomando dela assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Eles aproveitaram somente os vasos de metal e de ferro, né? Que eram consagrados ao Senhor, né? E ao tesouro do Senhor. E gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande gritar. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram. Tudo foi destruído, totalmente, a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e ao gado miúdo e ao jumento. Tudo o Senhor permitiu que fosse destruído, foi permissão de Deus. E Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, quando lhe tendes jurado. Eles tinham prometido, né, para ela que ia salvar a família dela.
Quando esconderá os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó? E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, abundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a cidade. E ali o nome do Senhor foi glorificado por toda a cidade, porque ali foi a provisão, a providência divina, né? Foi o poder do Senhor, que as muralhas foram destruídas, aquela cidade os muros caíram, desabou. Então, os muros desabaram por um ato direto de Deus, permissão do Senhor, né? Muitas das vezes as pessoas estão aí fazendo uma obra do Senhor, mas não prega, né, a ira de Deus. Olha para você ver, o Senhor, Ele permitiu que destruísse tudo. E então, da mesma maneira, né, quando foi a Arca de Noé, e aí a cidade foi tomada pela obediência de Israel, a palavra de Deus, e pela fé no seu poder miraculoso. Olha, a fé é que faz mover, né? A fé faz acontecer, a fé derruba as muralhas. Tudo aquilo que vem tentar nos atrapalhar, tudo aquilo que vem tirar o nosso convívio com o Senhor, né? Em nome de Jesus Cristo. Eu vou ler aqui em Hebreus 11:30. Vamos ver o que está aqui em Hebreus 11:30. 11:30. Está escrito aqui, olha, em Hebreus 11:30. Pela fé cairão os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Olha só, foi pela fé. 7 dias aqueles espiões ali, né? Orando ali no silêncio, todos ali na obediência, né? No comando ali do Senhor, né? No comando ali de Josué, que era um servo temente ao Senhor, né? Todos ali numa só fé, obedecendo os comandos, né? Em nome de Jesus. E ali, né? Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela acolheu os espias em paz. Os espias eram o povo de Deus, né? Ela não ficou com medo ali, né? Ela poderia ali ser morta, né? Pelos incrédulos ali, mas ela não teve medo, ela teve fé, ela teve coragem, ela acreditou que a fé daqueles homens ali, o Deus que ela viu na vida daqueles homens, ia salvar ela daquele meio. E ali, meus irmãos, ela acolheu, ela ajudou aqueles espias, porque ela viu paz, ela viu a presença do Senhor ali, né? Com aqueles homens, em nome de Jesus Cristo. E por muitos séculos a cidade não foi reconstruída, né? E daí os restos da ruína foram encontrados nas respectivas camadas do solo em que morreu a destruição. Quase tudo que restou foi erodido pela ação do tempo, né? Foi ali consumido, foram ali destruídos com o tempo, né? Com o tempo aquilo tudo foi se acabando, tudo aquilo que foi ali derrubado ali, né, pelo poder do Senhor. E o Senhor está destruindo nesta noite muralhas que foram levantadas em nome de Jesus para parar com essa obra. O Senhor está jogando por terra em nome de Jesus muro que foi construído para impedir que as almas entrem por essa porta. O Senhor está quebrando correntes, está quebrando cadeado. O Senhor está quebrando em nome de Jesus Cristo. Nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, glória a Deus, aleluia. E antes de a nação de Israel entrar na terra prometida, Deus tinha dado instruções vigorosas quanto ao que deviam
fazer com os moradores dali? Devia ser totalmente destruído. É a palavra do Senhor que está falando, né? Então, aquelas pessoas que não temiam o Senhor, só faziam coisas, né, que desagradavam ao Senhor. Então o Senhor, ele deu ordem. Glória a Deus. Porém, da cidade destas nações que o Senhor, teu Deus, te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixará com vida, antes destruí-las totalmente. Então, tudo que vier tentar destruir as coisas do Senhor, o Senhor tem mais poder. O Senhor tem poder para quebrar correntes, para quebrar os cadeados. O Senhor, o poder está na mão de Deus. O poder está na mão do Senhor. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus, esse Deus que nós servimos. O Senhor, Deus, o grandão da Galileia, o Deus poderoso, o Deus da verdade, o Deus que ele não anda na mentira, não tem enganação. E é dessa maneira que o Senhor quer nós. Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos recebidos, meus irmãos, da maneira que esses homens foram recebidos lá. Então, quem é de Deus, é de Deus. E quem não é de Deus, não tem como. Quem não é de Deus não vai aceitar as coisas do Senhor. E aí nós temos que andar na vigilância, porque a oração é a chave da vitória. A oração e a comunhão com Deus é que vai nos proteger desses grilhões, dessas muralhas que tentam nos atacar, que tentam impedir a nossa herança, que tentam impedir nós herdar o reino do Senhor. Essas coisas que vêm nos atacar. Então é por isso que nós temos que andar com comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, na obediência, obedecendo às Escrituras Sagradas do Senhor. Então, muitas das vezes, a gente está aí pregando o Evangelho do Senhor, né? Às vezes a gente vai dizer o que a palavra está pedindo, nós somos recebidos com olhares atravessados. Então, a palavra do Senhor, ela já fala, né? Isso não é de hoje, isso é de muito tempo atrás, desde que fundou o mundo, né? Tem essas coisas. Então, quem é do Senhor vai ouvir, vai querer mudança, assim como essa prostituta Raabe, né? Ela não precisou de muita coisa, não só dela olhar para aqueles homens ali, para aqueles sacerdotes, só dela olhar, ela já viu, ela viu Deus, e o que ela quis? Ela falou: opa, é aqui mesmo que eu vou, é aqui mesmo que eu vou ajudar. Porque eu ajudando eles, eu tenho chance de ser salva. Eu tenho chance de salvar toda a minha família. Eu vou ter chance com eles. Olha para você ver como que é as coisas. Ela não quis, ela não pôs fé, porque ela sabia que era um caso perdido. Aquele povo lá da cidade de Jericó, ela sabia que não tinha jeito, que não ia ter salvação. E ela queria salvar. Então a maneira dela foi essa, de dar para eles de oferecer ali, né? Mesmo correndo, né? Esse risco, né? Então, meus irmãos, é um exemplo de fé. A história, né? Essa história aqui, né? De Raabe, né? É um exemplo de fé e superação. Amém. Né? E nós venhamos pegar isso para nós, né? Em nome de Jesus Cristo. E nós venhamos ter essa fé, né? De confiar. E ela, daí a mensagem é bem longa, né? Então, eu peço que os irmãos aprofunde aí na leitura aí para entender mais, né? O que aconteceu para frente, né? Porque aqui fala que até hoje, né? Fala aqui. Glória a Deus. Aqui ela virou missionária, ela casou com servos do Senhor.
Então, o que eu quero dizer? É que quando nós viemos para a presença do Senhor, o Senhor ele destrói toda aquela barreira que atrapalhava. Ali era uma barreira que tinha ali, né? Para impedir nós de alcançar as promessas, as bênçãos do Senhor. Então tudo já foi destruído, já foi quebrado, já foi as muralhas, as barreiras, os muros de bronze, já foi tudo destruído. E então é uma nova identidade desde aquele momento quando nós começamos ali, é uma nova identidade. E aí vai o quê? De mal para melhor, as coisas só vão melhorando. Então, a situação daquela prostituta foi só o quê? Melhorando. Foi só melhorando no lado do Senhor, para as coisas do Senhor. Ela cresceu no mundo espiritual, ela cresceu ali, né? Ela casou, ela virou missionária. Aí tenta aprofundar bem aqui. Aí eu penso que os irmãos vai lendo para aprofundar mais na história, para ver como que é maravilhoso. Porque quando Deus está no negócio, o mal não permanece. Quando Deus entra, as muralhas se quebram. O muro tem que cair, nada fica de pé. Nada para de pé diante da presença do Senhor. Então nós não podemos ter medo. Igual nós temos que ter o quê? Pedir ao Senhor sabedoria e obedecer. Se nós estivermos na obediência, o mal não vai acontecer. Não sou eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Aqueles espiões que obedeceram a comanda de Josué, eles obedeceram, eles ficaram o quê? Todos em silêncio. Vocês só vão gritar quando eu mandar. E ali todos obedeceram, eles ficavam rodeando ali, né? Eles cercaram aquela cidade, eles ficavam rodeando ali no silêncio, orando no silêncio, né? E ali, quando ele deu uma ordem, né? E sucedeu que tocando o sacerdote a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo. Aí Josué falou para o povo que não podia gritar. E ali o povo já começou a gritar, né? Começou ali a glorificar o nome do Senhor, porque ali o Senhor, né? Ele destruiu tudo. Ali foi o comando do Senhor, foi as ordens do Senhor. Então ali foi tudo ali, coisa divina ali. Parecia mágica, porque eles estavam todos em silêncio, ninguém ficava gritando ali, orando ali, não. Eles obedeceram o comando, eles obedeceram a ordem. E o povo de Deus hoje em dia não quer obedecer, quer fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira, não quer ser liberto, não pede Deus para libertar. Então, meus irmãos, quem quer ver milagre? Então aconteceu milagre lá porque eles obedeceram as ordenanças. Eles obedeceram para fazer assim, todo mundo fez o quê? Opa, ó. Foi tudo obedecendo. E hoje em dia a gente vai dar um ensino, vai falar que pode, não pode, o povo está virando a cara, fechando a cara, diz que não tem nada a ver, que pode tudo. Aí não está tendo milagre. Deus não está quebrando corrente, Deus não está quebrando muralha de vida de certos cristãos, porque não está na obediência, que é o milagre do Senhor. Quer que Deus derruba as muralhas, mas não quer obedecer. Como que o Senhor vai derrubar as muralhas se as pessoas não querem obedecer ao comando do Senhor? A palavra do Senhor que está ensinando. Então, se houver obediência, vai ver o milagre do Senhor. Deus vai jogar por terra as correntes, vai quebrar as muralhas, vai destruir todo o mal, toda barreira que vem nos impedir de alcançar as bênçãos prometidas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Então, a obediência, meus irmãos, vale mais que 1000 palavras. Vale mais que 1000 palavras. Hoje eu estava lendo muito estudar é fada, né? Então, o que temos que fazer? Obedecer a palavra do Senhor. É bom a gente saber, é bom estudar, tudo bom ter o conhecimento, buscar, aprender, mas tem pessoas buscando, aprofundando na letra, mas não obedece, não quer obedecer as ordenâncias da palavra, e está entrando
Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é justo, Deus ele faz justiça em prol dos seus, né? O Senhor não deixa o justo mendigar, o Senhor ele nunca vai desamparar o justo, o servo fiel que está ali na obediência buscando a Ele, né? Portanto, Ele não desamparou, né? Ele não desamparou a prostituta, né? Lá, eles poderiam ter destruído tudo ali, já fez o que eles tinham que fazer, embora e deixar ela lá. Ela era uma prostituta, eles poderiam ter deixado ela para trás, mas não. Deus tinha promessa na vida dela. Então, a promessa, ela reconheceu, e através dela ter reconhecido, né, a promessa de Deus alcançou ela. E aí a vida dela foi transformada. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus. Assim como o Senhor quer nos transformar cada vez mais, assim como o Senhor ele quer nos moldar cada vez mais, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ter um coração aquebrantado, voltado somente para o Senhor, em nome de Jesus, para que nós venhamos alcançar as maravilhas do Senhor, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, em nome de Jesus, e até aqui o Senhor me conduziu, glória a Deus, aleluia, amém? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Glória a Deus, está na hora, né, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Vamos se colocar de pé e vamos receber a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu te agradeço, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estar aqui. Meu Deus, fazendo a vontade do Senhor, Pai. Guarda a minha vida, minha casa, minha família. Pai, me livra de todo mal, livra minhas filhas, Senhor, livra meu esposo. Pai, guarda, meu Deus, a vida do missionário em Tomar, toma a filha dele em tuas mãos, proteja, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor. Pai, vai abrindo, meu Deus, os nossos caminhos, Pai. Vai tirando as correntes dos espíritos. Vai quebrando, meu Deus, as muralhas, Senhor. Tudo que impeça, meu Deus, nós não conseguimos caminhar em tua direção. Joga por terra as barreiras, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, Pai, e a graça e as nossas consolações do Espírito Santo de Deus esteja na sua casa, no seu trabalho, onde é que todos estiverem, toda a igreja diz amém. Graças a Deus. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.